Olá, tudo bem? Esse é o Nossa Escola, programa do curso de jornalismo do Centro Universitário FAG em parceria com os colégios públicos. Agora, você confere os destaques dessa edição. No Paraná, 199 colégios adotarão o ensino cívico-militar. Veja hoje como surgiu esse projeto e o que alguns pensam sobre ele. Para te ajudar a escolher o curso certo, o quadro Play na Carreira dá uma mãozinha. Hoje vamos falar sobre o mundo da pedagogia. No Papo Reto desta edição, a Vanessa Marques aborda a importância da educação financeira para os jovens. Diretamente de Nova Aurora, a Vitória Cristina vai soltar a voz no quadro Nossos Talentos. Chuvas de bênçãos, chuvas de glória. Não saia daí, o Nossa Escola está só começando. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o novo modelo educacional que será adotado em mais de 100 cidades no Paraná. As escolas cívico-militares são a novidade da educação no estado. Eu preparei uma matéria sobre esse assunto e você confere agora. O critério de reconhecimento de uma escola cívico-militar é primeiramente educação básica, ensino fundamental e médio, possuindo em sua direção e administração o comando de membros do Exército Brasileiro, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros ou algum órgão de segurança pública. O projeto é regularizado pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em seu artigo 83 cita: o ensino militar é regulado em lei específica, admitindo equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. O modelo de ensino cívico-militar foi uma das propostas do governo Jair Bolsonaro. A argumentação para tal era o combate à desordem e à violência, para garantir aos alunos e os professores um ambiente de estudo mais apropriado para o processo de aprendizado e ensino. O corpo docente do modelo é formado por professores da rede pública de ensino e militares que possuem formação magistral específica. As competências no qual o modelo dedica sua atenção é a formação ética e a disciplina dos alunos por meio de relações tradicionalistas, patrióticas e respeito à hierarquia, essas provenientes dos valores e costumes do Exército Brasileiro. Para comentar esse assunto, nós convidamos o professor Nelson Silva Bresolim, que está aqui no estúdio e veio diretamente de Toledo para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa escola. Eu que agradeço, é uma honra receber este convite, ainda mais para essa grande instituição da FAG, nesse belíssimo curso de jornalismo. Professor Bresolim, a nossa primeira pergunta é: qual a principal diferença ou quais são as principais diferenças entre o modelo cívico-militar e os demais modelos pedagógicos da rede de ensino pública? Acreditamos, ou melhor, temos a certeza que no colégio cívico-militar nós temos várias atividades que vai fazer com que o estudante tenha uma melhor aprendizagem. Com os militares nos colégios, principalmente a questão de violência vai ser reduzida e muito. Principalmente as atividades relacionadas à equipe pedagógica. Hoje, as nossas pedagogas do ensino tradicional, que eu diria, elas ficam muito tempo, esse tempo direcionado às atividades dos estudantes na questão principalmente do índice de violência. Com a chegada dos militares, esta disciplina, com certeza, ficará toda de responsabilidade para os militares. Desta maneira, as pedagogas poderão fazer um trabalho brilhante em auxiliar os professores para uma melhor aprendizagem. Existe alguma diferença de grade curricular neste modelo? Existe. Quanto é que hoje nós contamos com 6 aulas semanais a mais, enquanto que na regular são somente 5. Nós temos uma matéria de cidadania e civismo, onde que é uma aula por semana, desde o 6º até o 3º. Esta aula vai fazer com que tanto a professora vai estar ensinando os valores que nesses últimos 20, 25 anos se perderam, principalmente com relações ao patriotismo, questões das bandeiras, a questão aos selos que nós temos nacionais, que são fatores importantes. E nós temos uma outra matéria muito importante que nós chamamos, que é chamada educação financeira. O que a matéria de educação financeira vai estar fazendo? Tentar trazer subsídio para que esse estudante do ensino médio ele consiga resgatar valores, como por exemplo uma prestação de contas.
e fazer com que ele leva este conhecimento para seus familiares. Ou seja, levar uma prestação de contas junto com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, para que consigam fazer um orçamento de seus valores. Além disso, essas 200 aulas a mais que nós temos, do cívico-militar, vai fazer com que esses estudantes vão ter uma melhor aprendizagem. E mais, nós temos 6 aulas de português, nós temos 6 aulas de matemática, enquanto que na esfera comum, que eu poderia dizer nas atividades dos colégios normais, que seria o padrão normal, eles estão com 5, nós estamos com 6, visto que nós temos 6 aulas por semana. Então, automaticamente, com esse trabalho pedagógico realizado a mais, com mais aulas, acreditamos que o processo de aprendizagem será superior aos demais. Professor Bresolim, quais são as suas expectativas em relação à assimilação de conteúdo pelos alunos na escola que o senhor está atuando? Hoje mesmo tivemos uma reunião junto com o Rony, que é o diretor educacional de Curitiba, e tivemos a honra, junto com ele, estar presente no nosso colégio, chefe do núcleo, José Carlos, no nosso estabelecimento de ensino. Então, além de toda a parte pedagógica, a questão da estrutura, ela é muito importante. Então, a expectativa que nós temos como professores ou como gestores, assim como os pais, nessa nova mudança, porque haverá mudança. Nós, daqui a uns dias, os nossos estudantes, eles estarão uniformizados padrão. O que eu quero dizer com isso? Eles vão receber um uniforme, inclusive com a boina, com a camiseta, a agasalho de educação física, com a calça, ou seja, eles vão estar com a parte, eu diria, da farda, que seriam os militares, Eles são uniforme, inclusive com a boina, bem bonitinho. Os meninos, é lógico, cabelo cortadinho, na verdade as meninas vai estar com o cabelo amarradinho, tornando um padrão, onde que no nosso colégio será respeitado todos iguais, todos, indiferente, tanto da raça, da cor, do credo, O nosso colégio vai estar trabalhando justamente com o objetivo da aprendizagem. Então, o que é a nossa grande expectativa? Que o aluno, o estudante, ele vai vir para o nosso colégio para estudar com motivação, autoestima e valorização, que são os valores, eu diria que são os pilares da educação. Professor, a equipe foi preparada para esses procedimentos, para esses processos, e como é que foi esse processo de transição para esse modelo? Inicialmente, não foi fácil. Inclusive, o nosso colégio, ele teve, num primeiro momento, uma certa resistência, Então, inclusive, vamos falar assim, por parte que eu diria que faltou a comunicação. Então, por que ocorreu a resistência? Talvez um pouquinho da falta da comunicação. Mas hoje eu acredito que já se passou isso. Quanto é que eu pensei que eu poderia perder, inclusive funcionários, professores do nosso colégio, e muito pelo contrário. Os professores que tinham 20 horas lá e que poderiam pegar outras aulas em outros estabelecimentos de ensino, estão justamente trabalhando conosco. Então essa aceitabilidade, primeiramente eu penso o seguinte, eu tenho que ter uma excelente equipe para eu poder trabalhar com a minha comunidade. E hoje, nas reuniões de pais que nós fizemos, que eu estava comentando antes, eu posso até inclusive agradecer os pais que depositaram e estão depositando total confiança neste programa. Então imaginem vocês, não é verdade? Imaginem os senhores, esta responsabilidade que hoje nós, do Colégio Cívico-Militar, nós temos de dar uma resposta eficiente, uma resposta eficaz, uma resposta de aprendizagem para os nossos alunos, porque a comunidade vai nos cobrar, o governo vai nos cobrar, os professores vão nos cobrar. Então essa responsabilidade nós estamos cientes, mas é com trabalho árduo, cansativo, busca de conhecimento, busca de pessoas, inclusive o nosso agradecimento justamente da FAG, essa importante instituição que está aqui hoje abrindo esse debate, abrindo esse espaço para a gente conseguir divulgar o nosso programa. Então nós acreditamos, nós temos certeza que a partir do momento que iniciam as aulas, que a gente vai efetivando mesmo as atividades, a comunidade ficará satisfeita. Como você, enquanto professor, vê essa mudança?
eu vejo uma mudança muito significativa. Inclusive, mudança esta que já deveria ter ocorrido já há vários anos atrás. Eu diria 20, 25 anos atrás. Porque o nosso estudante hoje parece que perdeu aquele carinho, aquele amor do retorno às suas atividades. Inclusive, eu vejo muitos professores em muitos estabelecimentos de ensino que sofrem, saem das salas de aula chorando. Prometi para os meus professores: nenhum professor vai sair de uma sala de aula chorando. Por quê? Tem professores que querem chegar e ministrar a melhor aula possível, mas alguns estudantes não permitem. Essa não permissão no nosso colégio cívico-militar não vai ocorrer. Por que eu falo isso? A partir do momento que um estudante atrapalhar o bom andamento da aula, o professor vai chamar uma vez a atenção, repetindo o ato a segunda vez. Na terceira vez que ocorrer, o chefe de turma, o nosso líder, ele vai chamar a pedagoga e vai convidar o aluno a se retirar da sala de aula. Vamos conversar no primeiro momento com o estudante, verificar se nós podemos dar uma segunda chance para esse aluno, né? E depois estar mesmo nesse segundo momento, chamar os pais e informar os pais do que aconteceu. Porque lugar de colégio, lugar de sala de aula é estudar e não bagunçar. Por isso que eu prometi para os meus professores que nenhum professor vai sair chorando. Coisa que alguns anos atrás, se você fizer uma pesquisa de campo e verificar que principalmente nesses últimos 20 anos, tem professores doentes pela indisciplina de aluno. Então eu acredito nesse programa. Eu estou completamente certo de que o programa vai dar certo e vai ser um sucesso. Muito obrigado, professor, pela sua participação e pela contribuição com o nosso programa. Eu que agradeço. Eu sei que em poucos momentos, em poucos minutos, a gente não consegue explanar todo esse trabalho grandioso que já estamos realizando. Acredito, junto com o governo do estado, junto com, eu diria, meu grande amigo, o José Carlos, que nós vamos poder fazer um trabalho brilhante para as nossas crianças. Agradeço esse espaço, agradeço essa grandiosa instituição chamada FAG, que possibilitou a gente vir aqui e construir. É a grande construção no ramo da educação. E agora é hora do quadro Nossos Talentos. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a cantora Vitória Cristina, tenho 13 anos de idade e moro na cidade de Nova Aurora. Eu estudo na Escola Estadual Jorge Nacli e estou cursando o 9º ano. E hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Não pare de lutar, não pare de sonhar. Deus tem um projeto para ti. Não pare de lutar. Eu sempre gostei de cantar e com 4 anos de idade eu já participava do grupo infantil da minha igreja e com o passar dos anos comecei a me apresentar em eventos da minha escola e foi assim que descobri que eu gostava de cantar. Participei de vários festivais da minha cidade, como o Fest Semec e o Festival Gospel. E também participei de congressos da minha igreja. Atualmente tenho me apresentado na internet, fazendo lives e gravando vídeos nas minhas redes sociais. E assim estou me dedicando à música. E eu amo cantar, a música faz parte da minha vida. E no ano de 2020 eu gravei o meu primeiro CD com o título Tempo de Deus, que tem sido uma bênção na minha vida. E eu pretendo sim continuar cantando e já tenho novos projetos para o próximo ano. E foi isso, gente, um pouquinho da minha história, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau! No tempo de Deus, as grandes coisas vão acontecer. Na hora de Deus, o impossível vai acontecer.
E agora, para testar o seu conhecimento, está chegando o quadro Pensa Rápido. E no Pensa Rápido de hoje, temos uma pergunta de português. Vamos lá? Eu desconheço o de suas atitudes. Alternativa A, porque separado. Alternativa B, porque separado acentuado. Alternativa C, porque junto. Alternativa D, porque junto acentuado. Depois do intervalo, você confere a resposta. O Nossa Escola volta já. Dias melhores pra ser. Você merece dias melhores. Uniacesso FAG. Até o dia 18 de junho, você pode ingressar em qualquer curso do Centro Universitário FAG, via segunda graduação, vestibular agendado ou nota do Enem. Passaporte 40+. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. Isso mesmo. E o passaporte é válido até o final do curso. Acesse o site fag.edu.br e inscreva-se. Centro Universitário FAG. Voltamos. Já descobriu qual é a resposta? O porquê junto e acentuado vem sempre prescindindo por um artigo, definido ou indefinido, e por isso passa a funcionar como um substantivo, significa razão ou motivo. Agora é hora daquele quadro que traz informações sobre os cursos de graduação, para te ajudar a fazer a escolha certa. Hoje é a vez do mundo da pedagogia. Com muita satisfação, eu, Denir, estou aqui para falar da área da pedagogia. O curso de pedagogia, a formação de pedagogo, é a formação que eu escolhi para minha atuação profissional. Esta é uma formação que nos habilita a atuar em várias áreas de formação, seja envolvendo crianças, adolescentes, jovens e inclusive adultos. Na área da infância, o pedagogo pode estar atuando com a educação infantil, que envolve 0 a 5 anos, então são 5 anos de atuação, que envolve desde creche, jardim, maternal, pré-escola, e a partir daí, então, as crianças passam a frequentar os anos iniciais, o ensino fundamental, né, no primeiro nível. Nesse nível também são mais 5 anos de atuação, que o pedagogo acaba atuando junto com alguns outros professores, mas boa parte desse currículo hoje está sob a incumbência dos pedagogos. A partir daí, existem outras possibilidades que esse profissional pode atuar. Em algumas disciplinas pedagógicas ou de formação humana, nos cursos de normal ou magistério, né, que são falados no ensino médio, e também pode atuar na área da educação especial, onde tem várias possibilidades de atuação com aquelas crianças ou adolescentes ou adultos ou jovens que têm alguma deficiência. Então, essas escolas de educação especial têm um cenário muito amplo de atuação, assim como nas situações de inclusão em que esses alunos se encontram frequentando a educação básica. Além desse nível de atuação, o profissional também pode atuar na área da gestão escolar. Então, é muito comum hoje ter profissionais da pedagogia atuando nas equipes diretivas das escolas, seja como coordenador, supervisor, diretores, secretaria. Todos esses profissionais podem ter a formação da área da pedagogia. Além desse amplo universo de atuação no nível escolar, esse profissional também tem a possibilidade de atuar nos chamados outros espaços educativos, que envolve desde brinquedoteca, ludotecas, a pedagogia hospitalar, que é uma interessante área hoje que existe, tem inúmeros profissionais atuando aí nessa área, inclusive pesquisas sendo desenvolvidas da importância desse profissional quando nós temos em crianças em situação de internamento mais longo e precisam continuar desenvolvendo os seus estudos dentro do hospital. Então é uma área muito interessante também. Esse profissional da pedagogia também, ele pode seguir avançando e atuar em outros níveis, como por exemplo no ensino superior. Ao fazer um mestrado, doutorado, pode se tornar professor do ensino superior.
E, além de professor, também pode se tornar um pesquisador, que é aquele profissional que tem o interesse em desenvolver pesquisas na área da educação. E eu também quero enfatizar a todos os jovens que têm interesse em olhar para a área da pedagogia, uma área muito interessante que está surgindo agora é a área das startups na área da educação, que são as chamadas EdTechs. Então, são as novas pesquisas, os novos negócios, as novas possibilidades que surgem, as pesquisas voltadas ao uso de plataformas e tecnologias na educação. E essas EdTechs, sem dúvida, são um celeiro muito promissor para a área da pedagogia. Gostou do quadro? Tem curiosidade em saber sobre alguma profissão? Manda uma sugestão para o nosso WhatsApp. O tema educação financeira está em alta nos últimos anos e hoje, no quadro Papo Reto, nós vamos conversar com a Vanessa Marques. Dentre as perguntas que ela vai responder, a principal é: qual a importância da introdução desse conhecimento na vida dos jovens? Seja bem-vinda, Vanessa. Então, qual é a sua resposta para a nossa primeira pergunta? Obrigada. Acho que é importante o jovem compreender a finança desde o início, né? Não só quando ele recebe o primeiro salário, mas desde a infância, dele ter um aprendizado na parte da infância e na parte juvenil e adulta, para quando chegar na fase adulta do salário, ele não estar endividado e não saber administrar financeiramente o seu dinheiro. Por isso a importância da educação desde a parte infantil, jovem e adulta. Na sua opinião, como esse assunto deve ser introduzido pela família? Eu acredito que é importante você introduzir na parte infantil, quando você coloca uma mesada, que não precisa ser um valor alto, mas que a criança comece a entender que existe bens, que existem custos, que ela precisa pagar algum valor, que ela precisa guardar para quando ela quer comprar alguma coisa, né? E assim vai tendo um conhecimento e uma cultura, né, inserida naquela criança e naquela pessoa, né, tendo uma memorização, né, desde a infância, que dinheiro não é um bicho de sete cabeças de administrar, que você vai compreender, e assim gradualmente você vai auxiliando essa criança na parte financeira, e aí quando chegar na parte jovem ele vai entender que não, calma aí, quando eu era menor eu ganhava minha mesada, e eu administrava dessa forma, e aí a partir daí eu comecei a compreender o valor, né, de guardar e o valor de gastar também. De que forma, para ajudar os pais, você recomenda esse ensino, para ficar bem claro? Hoje existem vários métodos, né, que tem de você colocar um cofrinho, existem jogos que é uma maneira mais dinâmica. Hoje uma criança não consegue mais ficar lendo um livro inteiro, algo assim. Então hoje a gente tem vários jogos que você pode ensinar desde a criança e até os jovens. Tem alguns jogos mais dinâmicos, online, que a pessoa tem para fazer. Jogos mais infantis de tabuleiro, tem jogo da mesada, banco imobiliário, monopólio, tem vários infantis. Na parte jovem, aí tem Catan, tem alguns outros que o jovem começa a simular custos e gastos e como ele pode investir aquele valor que ele guardou naquele jogo. Então são vários métodos que acabam auxiliando de outra forma, né? E para nós jovens, que dica você dá para que a gente possa aprender a gerenciar melhor o nosso dinheiro, pensando em comprar algo ou investir em algum curso? Hoje existe que nem eu comentei antes, tem o site da FEBRAN, que é a Federação Nacional Brasileira dos Bancos, e lá tem várias dicas, né? Uma é que você guarde 10% do valor que você recebe, ou seja, alguns jovens não trabalham ainda, outros, aqueles que trabalham, aquele que tem mesada guarda 10%, aquele que tem o salário guarda 10% para investir em algo, né? Outro tem um projeto que é 50, 15, 35, que você gasta 50% com os valores que você tem de custos maiores, os custos que você tem, se você é jovem, passagem, estudo. Os outros 15 você gasta com a parte de finanças, quais investimentos que você faria, e os 35 você investe em lazer, ou o que você colocar lá no seu projeto, né? E planejar, eu ganho tanto, então vamos colocar no papel, desse tanto que eu ganho, quanto que eu vou organizar financeiramente, né? Tipo, se eu ganho tanto, anota lá no papel, ou no computador, ou no Note. Hoje tem vários programas de celular, né? Que você coloca o aplicativo no celular para gerenciar quanto que é o teu salário, quanto que você gasta, quanto que você está gastando, e ele gerencia de forma
com gráficos onde você está gastando mais, e assim você começa a analisar e se organizar financeiramente, para não chegar lá no final do mês e você já está no vermelho ou pedindo dinheiro para o pai ou para o banco, né? No caso, cheque especial. Para finalizar, o que o adolescente precisa saber para quando ele receber o primeiro salário, ele não torrar tudo no começo do mês? Bom, eu dou como sugestão para uma pessoa que está com seu primeiro salário, ela se organizar, o que ela deseja fazer com esse valor, né? Coloca num papel, planeja, ou coloca no aplicativo do celular, organiza. Eu vou querer fazer isso, e anota, né, em algum lugar para ela memorizar e lembrar, não, vou gastar com isso, e para chegar no final do mês ela compreender o quanto ela gastou e onde ela gastou os valores. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa escola. Eu que agradeço a participação, né, de poder passar um pouco do conhecimento que a gente tem de finanças para vocês também e para quem está assistindo. E você fica agora com o quadro Dicas de Estudos. Olá pessoal, eu sou a professora Suzana Secato Casagrande, professora do curso de Letras. E com o curso de Letras eu trabalho justamente a disciplina da qual eu vim falar aqui para vocês, que é a disciplina de literatura. Pois bem, no Enem, a disciplina de literatura causa muito alvoroço, causa muita confusão. Talvez agora nem tanto mais, né? Porque o aluno, o candidato, de repente ele observa a prova do Enem, as provas anteriores, e ele não se dá conta necessariamente de onde é que está, afinal, presente a literatura na prova do Enem. E isso cria uma angústia, né? Não? O que estudar? Pois é, mas vamos lá. No Enem, a literatura, essa disciplina específica que na maioria dos vestibulares ela vem muito bem destacada com uma lista de obras, uma lista de indicação, no Enem isso não acontece. Então, a disciplina de literatura ela está inserida na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E sim, ela pode estar em qualquer lugar. Se você olhou provas das edições anteriores, você vai ter notado que o limite entre aquilo que seria literatura, aquilo que seria, de repente, até pintura, de repente, escultura e interpretação de texto, língua portuguesa, esse limite não existe. Então esse é um diferencial na prova de literatura. Olha, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Por que pode ser ruim? Se você de repente tem uma visão de literatura, eu imagino que não seja assim, né? Mas se você ainda tem aquela visão de literatura engessada, muito ligada a macetes, a decoreba, mais ou menos assim, perceber a que período tal autor pertence, como é que é essa estética, tudo aquilo decoradinho, sem principalmente não fazer uma correlação com o contexto histórico e principalmente sem fazer uma correlação com o nosso momento presente. Então, para você, se você tiver essa visão assim, realmente a prova de literatura vai dar trabalho, ela é ruim, ela é uma incógnita. Todavia, se você entender aquela literatura, essa literatura que a gente vê na escola, mas que a gente também vê nas séries, por adaptações, que a gente vê, que escuta nas músicas, isso está muito presente no Enem, se de repente você está atento a tudo e até as redes sociais, e para tudo que você observa, você consegue fazer uma análise, você não passa por aquilo alienado, muito bem. Então, para você, a prova de literatura está dada, ela é muito fácil. Vocês perceberam que aqui, agora, nessa minha segunda explanação, quando eu falei a parte positiva da prova de literatura ser assim, eu já deixei para vocês as mostras do que é preciso, do que cai, afinal de contas, na literatura. Gostou dessa dica? Quer ver ela inteira? Inscreva-se no site ou acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela. O programa de hoje vai chegando ao fim. Tem alguma sugestão de pauta? Passa pra gente por meio dos endereços que estão aparecendo na sua tela. Antes de encerrar, uma frase de Nelson Mandela para reflexão.
Abre aspas. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Fecha aspas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê nos próximos programas.